Olá, bem-vindos e bem-vindas ao canal do InfoMoney no YouTube. A gente está aqui diretamente da Expert XP 2023 e a gente vai conversar agora com Felipe Guerra, CIO da gestora Legacy. Guerra, muito bem-vindo aqui ao InfoMoney. Obrigado pelo convite, é uma satisfação. Muito bom, legal. Vamos começar então, Guerra. Como é que vocês estão preparando a carteira, né, para uma aceleração de corte de juros? Assim? O que vocês têm olhado com mais atenção? É para crédito ainda? Então, acho que um ponto que é importante sempre colocar, né, é que o que dita mesmo, né, o posicionamento, como é que a gente vai construir o portfólio, né? Então, outro fator que eu acho que vai levar o Banco Central a discutir essa aceleração é o fato de que lá fora a gente já está vendo com muita clareza essa desaceleração do mercado de trabalho americano, né? Que era algo que a gente tinha dúvida há 10 dias atrás, né? Que o mercado de trabalho estava muito apertado. Com as informações que a gente recebeu, né, do mercado, os dados da semana passada e dessa semana, a gente já vê a taxa de desemprego nos Estados Unidos de 3,5 para 3,80, já vê uma destruição de vagas muito importante. A gente acreditava que teria 1,5 milhão de vagas em aberto, né, que faria mais ou menos ali você trazer a criação de vaga para um patamar onde o desemprego não sobe nem cai. Então, vamos dizer que tinha 1,5 milhão de vagas, né? Você teve 750 mil vagas que desapareceram na última pesquisa de vagas em aberto. Então, você está com o mercado de trabalho começando a ficar mais apertado. Isso vai levar o Fed, muito provavelmente, na nossa opinião, a não subir os juros na próxima reunião e nem na reunião de novembro, né? Acho que o setembro está telegrafado que o Fed não sobe os juros. Tinha uma perspectiva dele subir uma última de 25, mas na nossa visão ele não sobe. Com o Fed não subindo, isso vai dar uma tranquilidade para os bancos centrais, não só do Brasil, mas do Chile continuar caindo os juros, o México eventualmente começar a cair os juros, a Coreia começar a discutir, parar de subir, começar a cortar, eventualmente Canadá, Nova Zelândia. Então, várias economias que estão ali já mostrando fragilidade, elas diante de uma parada do Fed com juros na casa de 5,5, né, que é o que está agora, provavelmente você vai ter um cenário no qual essa desaceleração global, com essa desinflação que está acontecendo, vai fazer com que a gente tenha mais vontade de ter posições em renda fixa. E aí o Brasil, nesse contexto, está atrativo também, porque a gente já começou o ciclo, estamos com uma inflação com um bom qualitativo bom, como a gente falou no começo, né? E com uma perspectiva de desaceleração da atividade e com um patamar de juros ainda muito alto, né? Você pega o juros é 13,25, com a inflação no pé, né? A inflação agora na ponta, rodando pé de 4, a gente está com de 9%, né? Então, que é um juro real muito restritivo, muito alto. Então, tem uma capa de gordura nos juros brasileiros que é para ser retirada. Se ela vai ser retirada mais rápido ou mais fraco, vai depender da atividade e vai depender do comportamento do Banco Central americano. Como a gente acha que eles vão parar em novembro, eles não sobem mais os juros, e como a gente acha que a atividade no Brasil desacelera, a gente tem buscado, né, as posições mais concentradas em renda fixa, né? Não só no Brasil como no mundo, né, como comentei. E a gente acha que também tem uma oportunidade boa, mas aí por outras razões, né, no mercado de crédito, né? A gente viu no começo do ano alguns eventos de crédito, né? E um pouco também de subida de inadimplência na PJ e na PF, né? Então a gente teve uma reprecificação dos ativos ligados a crédito no mercado, né? Isso levou a cota dos investidores de crédito a render menos do que o CDI. Então aquilo que parecia que era renda fixa, passou a não parecer renda fixa e perder dinheiro. Então as pessoas começaram a sacar dinheiro dessa classe de ativos. E quando tem essa precificação e saque, aí é que surgem as boas oportunidades para os fundos, para os mercados, ou para os especuladores, ou para quem está fora do posicionamento. Então, eu acho que essa reprecificação de crédito que teve no começo do ano foi muito importante, né? Então, a gente consegue hoje montar uma carteira sem correr o risco cíclico da economia. A gente chama de high grade, né, com a qualidade alta, uma carteira de crédito por volta de CDI mais 3,5. E se você vai buscar nas debêntures incentivadas, por exemplo, né, a gente lançou um fundo nosso de debêntures incentivadas, que está aberto para os clientes, é um fundo D120, e é um fundo que hoje você consegue montar também uma carteira com uma boa qualidade, uma boa diversificação, com a nossa gestão Legacy, que hoje rende por volta entre inflação mais 7 ou 7,5 isento, né? Então também é uma alternativa ter uma exposição a debênture incentivada, que é um produto isento, com uma exposição ao Legacy Macro, acho que é uma boa combinação para o investidor no final. Então a gente vê essa oportunidade, né? Renda e ver os spreads de crédito no Brasil nesse momento atrativos, em função de uma reprecificação que aconteceu no começo do ano, né? Um cenário que a economia está relativamente mostrando uma certa resiliência, né? Então, é isso que a gente tem buscado. Você falou de renda fixa não só no Brasil, né, mas fora do Brasil também.
No mundo desenvolvido, né, nos Estados Unidos principalmente, a renda fixa hoje rende como não rendia há muito, muito tempo. E tem sido, de fato, assim, um atrativo muito grande para os fundos e investidores também. Eu queria ter noção de que mercados que vocês estão que mercados vocês estão focando quando a gente está falando de renda fixa internacional hoje. Não, então, a gente tinha muita dúvida, né, como eu comentei há 10 dias atrás, com relação à fortaleza, né, com a resiliência da economia americana. Né? Tá muito difícil de você cravar que o mercado de trabalho, né, ele teria uma desaceleração. Quando a gente olhava os dados, parecia que a economia americana ia entrar num cenário que o mercado vinha chamando de no land, né? Que você não conseguia ter visibilidade de quando você teria contração da atividade ou quando você teria recessão. Com os dados recentes, né, a gente ganhou mais confiança, né, de que essa desaceleração está mais perto do que se imaginava há 10 dias atrás e, por consequência, a gente está com a visão que o Fed vai parar de subir os juros, né? Então, isso dá uma oportunidade na renda fixa meio que across the board, né? Aí você tem que escolher lugares onde os juros está muito alto, né? Muito restritivo, como no caso do Brasil, como no caso do Chile, como no caso do México, né? Com a inflação melhorando, né? Ou lugares que você tem os juros, o Banco Central ainda está com uma postura ainda muito hawkish, ainda está subindo um pouquinho a taxa de juros, ainda está com o ciclo em aberto, mas que você já vê a economia patinando e desacelerando por conta da alta de juros. Então a gente está buscando lugares com essas características, né? Então quando você vai olhar, tem vários lugares no globo, né? Tanto em países desenvolvidos como países emergentes, né? Que tem essas oportunidades de renda fixa. Temos posições, né, no Chile, no Brasil, no México, na República Tcheca, na Coreia. Fizemos posição recentemente, essa semana, né, nos Estados Unidos também. Então é um portfólio de renda fixa bem diversificado, porque a diversificação traz um benefício, né? Porque você pode ter um Banco Central que demora um pouco mais, que o dado de inflação é um pouquinho mais resistente, a coisa pode pegar um pouco mais demorar um pouco mais para desacelerar, o desemprego pode demorar um pouco mais para subir. Então a gente prefere ter uma diversificação e olhar uma gama maior de países e distribuir o nosso risco, né, a nossa alocação em diversas geografias. Guerra, ao mesmo tempo em que você tem uma visão mais otimista para crédito e renda fixa, recentemente você falou que estava cinicamente otimista com bolsa. Eu queria entender como que está essa posição hoje, porque recentemente vocês voltaram a ficar comprados em bolsa, não foi? A gente tem uma pequena posição em bolsa. Eu enxergo o portfólio. Como a gente aumentou a nossa exposição a crédito, e crédito é um risco Brasil, um risco das empresas brasileiras, né? De certa forma, você já está correndo o risco da economia brasileira, né? Dela acelerar, desacelerar, né? Então, tem uma correlação entre o spread de crédito, né, e o grau de otimismo ou pessimismo com o país. Assim como na Bolsa, você também tem o mesmo efeito. Então, a gente prefere ter uma posição maior em crédito nesse momento do que em Bolsa. Isso é uma pequena posição em Bolsa, né? Eu comentei que estava cinicamente otimista, né? Porque, na verdade, em geral, quando você começa o corte de juros, né? Se fizer uma análise histórica, pegar os últimos ciclos, a Bolsa 6 meses a 8 meses depois do primeiro corte de juros, ela, em geral, ela sobe CDI mais 10%. Você fala assim, poxa, se ela vai subir 10% acima do CDI, né, em geral, na média, parece um investimento interessante, né? Só que com as políticas do governo, com as discussões do ajuste fiscal pelo lado da arrecadação, né, você tem que trazer, tirar o benefício do JCP das empresas, você tem discussões para levar para o CARF, que vão favorecer o governo contra as empresas. Você tem essa questão da subvenção de investimento no ICMS, que também é contra as empresas. Então, tem um pipeline de notícias ruins para as empresas. Então, apesar dos juros, a perspectiva dos juros ser para baixo, isso ser bom para a Bolsa, a perspectiva do governo estar buscando um nível de arrecadação maior, ela não é tão boa assim para a Bolsa. Então, dependendo do setor, dependendo da empresa, né? Por exemplo, tem empresa na Bolsa, para não citar nomes, mas tem empresa na Bolsa que o lucro cai 30% se você tirar o JCP. Entendeu? Então, se você está comprando nessa ação, você pode ter uma perda muito grande. Então, por isso que a gente está ali tateando com uma posição cinicamente otimista por conta desse cenário mais desafiador. E outra coisa, se você consegue ganhar no crédito, né? Inflação mais 7, isento. Consegue ganhar no fundo de crédito normal, CDI mais 3,5, né? Com baixa vol. E você tem um negócio que pode dar CDI mais 10, com todos esses riscos que eu mencionei, que vai ter muita vol, então talvez é melhor ter mais risco em algo com CDI com baixa vol do que muito risco em algo com CDI mais 10 com muita vol, porque no meio do caminho você pode acabar tendo que sair da posição, porque o mercado lá fora piora, acontece alguma coisa diferente, então você pode ter algum estresse. Então a gente prefere
carregar um portfólio mais equilibrado nesse sentido, um pouquinho mais de exposição, bem mais exposição a crédito do que exposição à bolsa nesse momento. Você mencionou a questão fiscal e essa semana a gente teve a divulgação do orçamento, né, para 2024, com a previsão de déficit zero. Você está no time dos céticos com relação à capacidade do governo de cumprir esse déficit zero, ou você está no time dos que acreditam que isso pode acontecer, isso vai acontecer? Eu acho que é praticamente impossível, né, você conseguir o déficit zero no ano que vem, a não ser que você faça uma varredura nas empresas, né? Você colocar todo mundo de cabeça para baixo, arrancar todo mundo resultado das empresas, né? E isso vai ter consequências muito ruins para a economia, né? Então você tem que tomar cuidado, né? Outro dia o próprio Roberto Campos, presidente do Banco Central, mencionando isso. Você tem que ter cuidado que se você vai com muita sede ao pote em arrecadar, você pode acabar destruindo a sua base de arrecadação, né? Então você fala, eu vou agora arrecadar os fundos exclusivos. Pô, pode ser que as pessoas resolvam mandar o dinheiro para fora do país, né, se você começa a criar esse tipo de situação. Então, temos que ver como que essas questões vão se equilibrar. Então, eu acho que vai ser muito desafiador no Congresso, vai ser desafiador com a sociedade, né, essa questão desses aumentos de impostos que estão por vir pela frente, né, e vai ser desafiador com as empresas também, né. Tem muito lobby contra esses movimentos de arrecadação que o governo pretende fazer, né. Então, eu acho que na nossa conta, né, acho que o governo alguma coisa vai avançar, alguma coisa vai passar. E a gente prevê, né, no dia a dia ali, a gente sempre faz a conta, a gente prevê um déficit mais para menos 1% do PIB hoje, né, com o governo podendo surpreender um pouquinho para menos 0,8%, menos 0,7%. Acho que é algo que o mercado, quem faz a conta, quem tem uma boa... já está, de certa forma, incorporado na expectativa das pessoas, né? E acho que, mas o governo tem o benefício de você colocar a vantagem do governo brigar e lutar para manter uma meta de déficit fiscal a zero. Ela é boa porque ela traz o Congresso para o lado dele, para brigar. Porque se você a zero de jogo desistir da sua meta, você já vai passar uma perda de credibilidade e você não vai dar incentivo nenhum ao Congresso de você aprovar essas pautas duras, né? Então você precisa manter a meta, né? Acreditar nela, lutar por ela e fazer o melhor possível para que ela possa acontecer. Mas, nossa visão, no final, você vai ter alguma coisa ali, menos 0,7% ou entre menos 0,7% a 1% de déficit do PIB no ano que vem em termos de déficit fiscal. Maravilha, Guerra, muito obrigada pelas informações, pelo seu tempo, pela entrevista aqui para o InfoMoney. Não, obrigado, é um prazer.